Olá, nesta aula nós vamos falar sobre o samba, dando continuidade nos temas de atividades rítmicas e expressivas. E o samba, que ele é característico do Brasil, né? Faz parte da cultura brasileira, tem muitos detalhes, então vou me ater só à origem do samba, não vou entrar nos sambas de enredo nem nada. A gente vai falar das origens lá na década de 1910 e 1920. Não esqueça, veio da Bahia, para o Rio. Samba pelo telefone, que é o primeiro samba. Tá todo mundo sambando, muito bonito, realmente. Tá gostando, Donga? Eu não tenho palavras. O Pelo Telefone, que é o primeiro samba gravado, em 1917, você ouve, ele tem características de machixe. Chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Então, como já foi dito, né, o samba ele surge lá na década de 1910 e 1920. A gente tem os dois principais nomes do samba, que é o Donga e o Pixinguinha, e que eles tocavam, né, na noite, lá no Rio de Janeiro. Então já existia um movimento do samba que acontecia ali, mas muitos dos músicos, não existiam só eles dois, eles não gostavam dessa nomenclatura, e a gente vai ver o porquê mais pra frente. O samba ele tem a cultura enraizada na cultura negra e na cultura africana. Então, por isso, eles tinham muitas dificuldades em relação a outros estilos que existiam na época, né? E ele se aproximava muito com a música popular, que naquela época era um estilo que vinha muito do Nordeste. E quando você tem um estilo que surge no Rio de Janeiro, você tem uma diferença cultural e você meio que perde a identidade. Isso porque o Brasil estava passando por um período de se conhecer, de botar a sua cultura para fora do Brasil. Então, o que deveria ser apresentado que fosse característico do Brasil, né? E o Brasil não tinha essa essência ainda. Então o samba veio na hora certa, né, para poder pegar esse lugar. A gente tinha a música nordestina, que também estava tentando pegar isso. Hoje em dia a gente reconhece todas elas como cultural, mas naquela época a gente tinha essa diferença de identidade. E por que o samba foi negligenciado naquela época? Porque o samba ele se aproximava muito da cultura negra e da cultura africana. Então, para a população da época, aquilo se aproximava da vadiagem, da malandragem, né? Hoje o carioca ele é conhecido por sua malandragem por conta dessa época. Naquela época você tinha uma minoria, que eram os negros, que eram marginalizados, eles eram deixados de lado, basicamente. Então a maioria vivia nas favelas. No caso do Rio, viviam ali numa área chamada Pequena África. Então o negro naquela época era meio que não fazia parte da sociedade, mas ao mesmo tempo fazia. Era uma situação complicada. Então o samba ele supriu essa falta de identidade dessa minoria. Ela passou a representar as minorias na periferia. Então nessa época o samba estava ganhando notoriedade. Alguns grupos faziam até eventos para uma pequena elite em lugares fechados, mas ainda não tinha notoriedade a nível brasileiro, né, totalmente. Você tinha ali naquela pequena região do Rio de Janeiro, e os músicos queriam mais, queriam que o estilo fosse reconhecido mundialmente até. Então, para ajudar na evolução do estilo, algumas coisas tiveram que acontecer. E aí tivemos duas coisas paralelas. Tá? Primeira foi o movimento africano. Então o movimento africano eles aconteciam de uma forma meio que escondida. Então você tinha ali o candomblé, você tinha a capoeira,
né? Você tinha até as rodas de samba, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, e paralelo a isso você tinha os músicos tentando um meio econômico. Então Pixinguinha e os oito Batutas, né, junto com o Donga, viajaram para a Europa para fazer alguns shows, e lá eles puderam perceber uma diferença cultural no estilo da música. Então eles observaram muito os músicos do jazz, né, como eles se vestiam, como eles tocavam. Então quando eles retornam para o Brasil, eles mudam a sua vestimenta, eles passam a usar terno e gravata para poder se parecer com os músicos do jazz e trazer o que eles diziam ser mais seriedade para o estilo musical. Então eles buscavam gravadoras também para poder dar voz a esse estilo de música. Existia um tipo de preconceito com o samba na época, né, principalmente por parte da polícia. Isso porque o samba era mal visto por conta das brigas que aconteciam no fim das festas devido à grande quantidade de bebidas alcoólicas. Então, as rodas de capoeira, o jogo de pernadas, as rodas de candomblé e a umbigada, que aconteceu tudo ao mesmo tempo, brigava muita gente e você tinha ali grande quantidade de álcool. Então, quando você junta gente em uma luta com muito álcool, né, e muita gente no mesmo lugar, a tendência é dar problema, e isso acontecia sempre que tinha uma festa, a polícia era acionada, e isso ficou meio que mal visto pela sociedade, principalmente pelas elites católicas. Então o samba e a cultura negra começam a ser perseguidos para ter o seu fim. É o que acontece hoje com o funk, por exemplo. E tudo isso acontecia na casa da tia Ciara, no Mangue, né? E hoje ela é reconhecida, né, como patrimônio aí do Rio, ela que foi pioneira no samba, e esse local é muito conhecido pelos sambistas. E lá também acontecia o Partido Alto, que era o samba, vamos dizer assim, só que você tinha o refrão cantado pelas pessoas que tinham lá, e depois você tinha improvisos. E esses improvisos serviam também para a inspiração de novas músicas, e isso fez com que o samba tivesse letras muito ricas, né? Hoje a característica do samba é a letra, você prestar atenção na história que ele está sendo contada. Além de todos os problemas que foram citados, também tinham os sambistas que eram envolvidos na criminalidade. Então você tinha ali sambistas envolvidos com jogo, rufianismo, que é usar as mulheres como meio de prostituição e ganhar dinheiro em cima disso, além de ter traficantes e ladrões em volta ali, o que fazia com que esses sambistas fossem tratados como marginais. E o problema nesse caso aí, obviamente, é a generalização. Obviamente, tem um sambista ou outro que é envolvido com esse tipo de movimento, mas quando você, caso desses um ou dois, a gente transforma todos em uma marginalização, isso se transforma em um preconceito. E aí vem a parte da história em que cada um conta uma coisa diferente. Tem a parte romantizada, vamos dizer assim, que é aquela coisa que o samba foi perseguido, ele foi um movimento da voz dos negros, foi uma expressão das minorias, ou seja, teve muita dificuldade para poder se erguer. E teve o outro lado, que eram os músicos tratando aquilo como um negócio, né? Eles eram músicos, eles viviam disso. Quer dizer, na verdade eles não viviam só disso, eles tinham seus trabalhos paralelos, esses trabalhos eram os principais meios de ganhar dinheiro, mas eles eram músicos profissionais e queriam viver daquilo, queriam transformar o samba em algo reconhecido, e eles estavam sempre buscando gravadoras, estavam fazendo reuniões, encontros, entre outras coisas, né, coisas que não aparecem na mídia porque é a parte burocrática da música, né? Ninguém vê a parte burocrática das bandas, por exemplo, ou dos músicos de hoje em dia. Você vê o trabalho consolidado, você vê as músicas, você vê os shows, mas o que está acontecendo por trás ali, ninguém sabe. E aconteceu isso com o samba. Enquanto você tinha uma marginalização do samba e os movimentos africanos acontecendo tudo ao mesmo tempo, você tinha também os músicos ali nos bastidores correndo atrás da parte mais burocrática da música. E por que existe essa dualidade? Porque tem pessoas que acreditam numa coisa e tem pessoas que acreditam em outra, mas na verdade tudo isso contribuiu para que o samba se tornasse o que ele é hoje. Então, enquanto você tinha os movimentos acontecendo, você tinha também os músicos trabalhando por trás. Então, o samba não é hoje simplesmente
porque foi um movimento que deu voz. Não, você tinha tudo isso, você tinha as pessoas trabalhando e tinha os movimentos que estavam ganhando cada vez mais força, principalmente nas festas de cunho africano, que acontecia principalmente lá na Penha. De todo modo, o samba ele tornou perceptível ou visual a diferença que existia na sociedade. Então a desigualdade social ela era muito grande, ainda é, só que naquela época você tinha uma separação dos brancos, né, de uma classe média que vivia na parte mais rica do Rio, e você tinha os negros e os pobres, muito pobres, vivendo nas favelas, no morro, né, ou em locais que eram designados, entre aspas, para esses negros que viviam a marginalização. Então a gente pode colocar isso como uma hierarquia, né? Os brancos detinham o poder aquisitivo e os negros, basicamente, que não tinham poder aquisitivo nenhum, eram negligenciados. Bom, então é isso. Foi só o início mesmo do samba. Podem ver que tem alguns detalhes que são obscuros, mas dá pra gente entender como é que aconteceu essa ascensão do samba nos dias de hoje. Então é isso, gente. Valeu!